Agora, a gente vinha dizendo como ele se empenha em conseguir, aposta, né, nas fichas dele, então nessa PEC dos benefícios, e a oposição está se articulando, está tentando suspender, atrasar, chatear bastante o Bolsonaro, atrasando essa PEC dos benefícios por mais uns 20 dias, ou seja, se a gente pensar que falta 3 meses para a eleição, é um horror, né, do ponto de vista da campanha do Bolsonaro. Vamos ver como é que está essa tentativa da oposição ao vivo com o nosso repórter Nolan Robertos, lá de Brasília, com as últimas informações. Nolan, meu boa noite. Boa noite para você, William, Caio, Uribe, boa noite a todos que acompanham o WW. William, a oposição se baseia num requerimento assinado por parlamentares do PT, PSB, PSOL, PV, Rede e PCdoB. Eles pedem uma suspensão nesse trâmite dessa PEC dos benefícios aqui na Câmara dos Deputados por 20 dias. E eles se baseiam, William, os deputados de oposição, em um artigo da Constituição, é o artigo 114, vou até abrir aspas aqui para esse artigo, que diz o seguinte, abre aspas, quando acarretar aumento de despesa ou renúncia de receita, será suspensa por até 20 dias a requerimento de 1/5 dos membros da Câmara, nos termos regimentais, para análise de sua compatibilidade com o novo regime fiscal, fecha aspas, portanto, 1/5 dos deputados aqui na Câmara significa 103 deputados. Até agora esse documento já foi assinado por 72 parlamentares, é a última atualização, então são necessários mais 31 assinaturas são necessárias para esse requerimento. Por enquanto, William, a PEC deve ser votada amanhã às 9 horas da manhã na comissão especial e mais tarde também amanhã aqui no plenário, se houver quórum. O Lira está trabalhando para que os deputados fiquem em Brasília, viu, William? Volto ao estúdio com você. Obrigado, Nolan, para você aí em Brasília. Deixa eu fazer o seguinte, Caio e Gustavo, tem um senador importante do PT, Paul Prats, que participou de todas esses termos. Vamos ouvir o que ele falou a respeito, que eu acho que vai nos ajudar na sequência. Ele deu uma entrevista à nossa, CNN Brasil, dizendo que a PEC eleitoreira vai jogar uma bomba fiscal no colo do próximo governo. Vamos conferir primeiro o que disse o senador do PT. É preciso separar duas coisas. Coisas que estão sendo feitas agora por um governo que sabe que não vai ganhar a eleição ou que tem a grande probabilidade de não ganhar a eleição e quer jogar algumas bombas para o futuro, prorrogar, ganhar benefícios eleitoreiros agora e jogar a conta para ser paga pelo governo seguinte, porque se ganhar, acha que vai resolver. E se não ganhar, jogou a bomba no colo do outro, né? Então, é muito simples esse processo agora, 3 meses, 4 meses antes da eleição, fazer essas tentativas de correção de rumo, que, no entanto, não são dogmáticas, não são orgânicas, não fazem parte da programação e da atitude do governo que está hoje no timão da federação. Gustavo Uribe, é impossível deixar de assinalar uma ironia imensa no que a gente acabou de ouvir. Foi mais um dos senadores que votou a favor do que ele chamou de medida eleitoreira, sem nenhuma conexão com políticas públicas, enfim, tudo aquilo que as pessoas razoavelmente pensantes têm criticado nesse tipo de medida, burla a eleição, burla a Constituição, em boa medida, simplesmente compra de votos. Agora, votou a favor, então, por quê? Quer dizer, como é que a oposição se articula se ela não tem princípios? Justamente, a oposição está um pouco perdida. Um líder do Centrão me descreveu que é um pouco parecido com o cenário de 94, quando o PT falava sozinho contra o Plano Real, viu que o Plano Real deu certo e aí depois começou a criticar com meias palavras. É mais ou menos o que acontece agora com o PT. Tenta criticar uma medida que era o plano do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, era o plano de governo dele aumentar de R$ 400 para R$ 600 o Auxílio Brasil, e agora tenta fazer com meias palavras, dizer que na verdade não é bem isso, que essa PEC tem alguns problemas no futuro. O que houve é uma tentativa de correção de rumo. O PT aprovou, votou a favor dessa PEC, o único que foi contra foi o senador José Serra, do PSDB, e agora tenta criar um discurso para dizer não é bem assim. Só que o que a gente tem visto é que essa articulação da oposição por esse requerimento, que pode dar um período de 20 dias, conversando com lideranças da oposição, eles sabem que é favas contadas, eles não acreditam nem que Arthur Lira vai levar isso adiante, mas eles precisam de um argumento para dizer não é bem assim. Mas, de fato, no plenário, a perspectiva é de que os partidos de oposição votarão a favor da proposta, assim como o Senado Federal. Então a gente vê um PT perdido tentando consertar o discurso dele, mas está muito difícil, é uma contradição completa. Você tem sido sempre um fiel adepto da política como ela é. Fiel adepto no seguinte sentido, Caio.
você olha com muita atenção para a política como ela é praticada e você admite, como já Maquiavel dizia, que em política não se consegue realizar princípios. Passou da conta dessa vez. Tinha um dilema, há um dilema dentro do PT entre apoiar uma medida do presidente Jair Bolsonaro focada no eleitorado. Vamos ser justos, não é só o PT, todos. Sim, todos. Mas no caso do PT fica mais interessante a análise política porque é uma medida do adversário, o presidente Jair Bolsonaro, focada para a minha base social, que é o eleitor de baixa renda, vou referendar ou não. Fica difícil. Uma bomba para o meu presidente. Pois é, mas pelo que eu converso com os petistas, a segurança deles é tamanha que esse eleitor não migrará de voto do Lula para o Bolsonaro, que eles deixaram correr. Onde eu acho que está o erro deles é de ficar tentando não afinar o discurso desde o começo e vamos assim até o fim. Então, o Senado aprovou de um jeito, daí chega na Câmara, a gente tenta mudar esse discurso. Tenho certeza de que o que mais simboliza o pensamento do PT sobre esse pacote todo é a emenda do Jacques Wagner, que é muito provável que se o Lula ganhar vai acontecer, não pela aprovação da emenda, mas pela proposta, chegar em dezembro ou em outubro, em novembro, na discussão do orçamento, se o Lula ganhar, pega esses 40 bi, 50 bi que o Bolsonaro está abrindo ali nesse rombo fiscal e projeta para o orçamento de 2023, que é o tão sonhado espaço fiscal que a Fundação Perseu Abramo, o pessoal do PT, os economistas do PT, do partido, estão quebrando a cabeça para ver de onde eles vão tirar. Então, de certa maneira, se o Lula ganha, essa PEC toda, PEC dos benefícios, PEC da compra de votos, vai acabar dando uma emergência, como quiser acabar dando uma justificativa que o PT busca até do espaço fiscal que eles querem para aí sim fazer uma política social diferente dessa, mais parelha a do Bolsa Família, uma coisa mais estruturada, que até a Tereza Campelo, lá que foi ministra, e trabalha formulando esse programa social do PT, caso o Lula ganhe, já tem fazer uma coisa mais estruturada, mais de longo prazo, diferente da dessa. Estou vendo aí, acho que a emenda Wagner no Senado, que eles apresentaram, é o pensamento do PT sobre isso. E é o que o PT vai fazer, deve fazer, é uma possibilidade, um caminho, caso vença a eleição. Pega os 50 bi e vamos aproveitar isso para fazer a nossa política social. A PEC é aprovada amanhã, Gustavo? Essa é a expectativa. O problema é que, assim, uma agonia a cada momento. Primeiro tem que garantir a comissão especial. E Arthur Lira estava muito preocupado hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, se vai ter quórum ou não na comissão especial. Se aprovar na comissão especial, que é o mais difícil, porque os partidos de oposição estão querendo pedir vista novamente, vai para o plenário. No plenário é mais fácil. Inclusive, uma observação, eu estava conversando agora há pouco com alguns deputados de oposição, que eles estavam falando que para construir esse discurso do PT, eles podem até chegar a apresentar um destaque para aumentar o Auxílio Brasil para R$800. Porque qual é a ideia deles dentro dessa demagogia, dessa confusão? A ideia é dizer, o presidente Jair Bolsonaro aprovou 600, mas a gente defendeu 800. Vote no Lula que pode ir para 800. Então agora é uma série de tentativas do PT de capitanear esse discurso, já que ele perdeu um pouco para Bolsonaro. E o Renato Meirelles disse que dá certo isso. Até ontem pra gente, nessa semana Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Isso, diz que dá certo. Se o Lula chega e fala, não é 600 não, eu vou dar mais, tudo que o Lula fala nessa questão, pelas pesquisas dele, do Instituto Locomotiva, apontam que a população, então eu vou por aqui, que eu acredito mais num discurso social liderado e capitaneado pelo Lula do que pelo Bolsonaro, isso segundo as pesquisas que ele coloca. Quando a gente volta a falar da questão das estratégias eleitorais do Bolsonaro, Gustavo Uribe, você e o Caio, agora há pouco, na nossa edição, estavam assinalando a falta de coordenação, a bagunça, eu falava, eu que usei, não foram vocês, fui eu, a bagunça, nesse Estado maior. Há alguém que pense nesses perigos políticos e nesses cálculos que acabam, digamos, obedecendo à famosa lei das consequências não intencionais? O Bolsonaro queria uma coisa e está saindo outra. Alguém está pensando isso? Olha, o grupo mais político, PL, PP, Ciro Nogueira e Valdemar Costa Neto, acham que eles podem, de uma certa forma, enquadrar Bolsonaro. Bolsonaro já mostrou que é enquadrável. Mas eles acham que, diante dessa pesquisa de hoje, é possível que o Jair Bolsonaro seja finalmente convencido a dar uma guinada social. E é esse o objetivo da campanha. Esquecer pauta de costumes, esquecer de comunismo, esquecer um pouco também daquele discurso de combate à corrupção. A pesquisa hoje mostrou que a parcela de que está preocupada
preocupado com o governo de combate à corrupção é muito menor do que a inflação e o desemprego. E essas são as duas palavras mágicas da campanha. Tem que falar da diminuição do desemprego, que chegou a um patamar menor que 10% desde o governo Dilma, e também a questão da inflação. Então esse é o debate neste momento, tentar convencer Bolsonaro, mas ele não está muito disposto a ceder, não. Alguma observação, Caio? Senão eu vou para o break. Não, eu tenho a impressão que desses segmentos todos que apoiam este governo, os mais fiéis e leais são os militares. Eu digo até os militares da reserva ali, que circundam o presidente Jair Bolsonaro. Esses sim, pelo menos nas minhas conversas, eu tenho notado uma altíssima preocupação. Justamente porque eles não têm um projeto paralelo de montar uma grande bancada dentro do Congresso Nacional. Então, eles se assustam mais com o cenário até do que os políticos profissionais.